Conta aí a sua história. Você nasceu aonde, viveu aonde? Bom, a minha história, ela se tornou pública a partir de 2022 e isso tomou as redes sociais e, de certa forma, me tornou também figura pública pelas denúncias que eu fiz ao Movimento Sem Terra. E então há sempre essa curiosidade, né? Por que que você foi para o Movimento Sem Terra? O que que você foi fazer lá? Você era um líder que traiu o movimento para apoiar o Bolsonaro? Como é que é isso? Não foi nada disso. Na verdade, eu tenho uma origem como a origem de milhares de pessoas no Brasil. Uma origem pobre, eu diria até miserável, né? Família desestruturada socialmente. Pai alcoólatra, violento. Minha mãe também desempregada, mas uma mulher cristã que procurou, não tendo o apoio do Estado, ela procurou refúgio onde ela encontrou, que foi numa igreja da Assembleia de Deus. E eu, nessa época, no Mato Grosso, onde eu nasci em Jaciara, Mato Grosso, morava num vilarejo ali de 4.000 habitantes. Eu e mais 2 irmãos, ou seja, uma família com 5 pessoas. Meus pais desempregados, pai alcoólatra, família desajustada. Fomos amparados pelo projeto social ali da Assembleia de Deus, que entregava cesta básica. E, de certa forma, comecei a receber nas escolas dominicais ali princípios e valores cristãos. A nossa condição financeira... A sua família trabalhava na terra ou não era da cidade? Não, era uma família na cidade, né? Morava ali numa casa que foi emprestada pela prefeitura, porque minha mãe cuidou de um senhor de idade, ele faleceu, e tinha uma casinha meia água ali, onde passava um esgoto a céu aberto na frente, uma casinha muito pobre. Cederam pra gente ficar ali por um tempo. E a minha família, por parte de mãe, mora no Mato Grosso. Por parte de pai, mora no Mato Grosso do Sul. Então, eu nasci no Mato Grosso, vivi ali amparado por essa rede de apoio que era a família da minha mãe, e também pelo projeto social da igreja. Então eu tive... Atenção, estamos com uma oferta realmente imperdível. Você compra a coleção inteira do Varney-Hagen e ainda ganha esse livro de bônus. São 7 livros. Aproveite que não vai durar para sempre. Eu digo que a minha vida, professor, foi uma guerra de doutrinas. Porque eu tenho contato com essa doutrina cristã muito cedo. Eu vou à escola dominical, então começo a receber ali princípios, valores, ouvir a história de José do Egito, a história de Davi, a história de Moisés. Aquilo forma o meu imaginário e me dá uma cosmovisão. Quando você era criança? Isso. Quando eu era criança, 8 para 9 anos de idade. Com 9 anos eu saio de lá e vou para o Mato Grosso do Sul com a minha família. A nossa condição social era a mesma ou ainda pior. Mais uma vez, mudando, tentando migrar para encontrar emprego, solução para a pobreza. Não encontramos. Mais uma vez, a minha mãe procura refúgio na igreja. O meu pai continua alcoolizado, agressivo, caindo pela beira das estradas, aquela situação humilhante, deplorável. Filhos para criar. Onde é que eu vou encontrar amparo? O ano é 2003, o Lula está chegando ao poder, prometendo realmente resolver o problema do pobre no Brasil, né? O pai dos pobres agora vai resolver todo o problema. O MST nesse período já existe há muitos anos e o MST vai para as periferias fazer o trabalho de base, que é cooptar essas famílias vulneráveis. Geralmente são pessoas analfabetas, despolitizadas, que caem nessa ladainha de justiça social, de promessa de prosperidade. E isso aconteceu... Você teve contato com eles então não no Mato Grosso do Sul? Já no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Ah, foi em Campo Grande mesmo. Isso, tinha um acampamento ali perto do Lixão das Moreninhas, quem é de Campo Grande conhece. E minha mãe, até ali na igreja, ficou sabendo com alguns outros irmãos que haveria uma reunião, e nessa reunião, quem se inscrevesse no movimento receberia a terra em 2 meses. Então você tem uma família desestruturada, pobre, não sabe se vai conseguir alimentar os filhos, mora de favor, a energia está cortada, boleto para pagar, endividada, inadimplente. E ouve alguém dizer, olha, o presidente chegou agora, ele é o pai dos pobres, ele vai cuidar do pobre e ele vai distribuir terra para todo mundo. Quem é que não quer uma casa para morar? Então essa conversa chegou para você e para minha monte mãe. de gente. Eu era criança ainda. Eu sei, tinha chegou 11 anos de idade. Sua mãe e para um monte de gente. Para várias pessoas ali da comunidade. É uma favela ali no bairro do Nova Lima, em Campo Grande, que era uma favela há um tempo atrás. Hoje não, é bem desenvolvido. Mas... E minha mãe, ela vai para essa reunião. Era uma assembleia ali já dentro desse acampamento. Havia ali já milhares de famílias acampadas. E a minha mãe ouve a promessa de prosperidade do movimento, se inscreve e aí tem algumas configurações, né? Você tem que construir um barraco de lona, porque afinal, para provar que você não tem casa e de fato precisa de uma moradia, para você pertencer ao movimento também, você se inscreve e vai pagar uma mensalidade
para manutenção da liderança, da militância no movimento. Mas como é que ia pagar a mensalidade? Vocês eram de muito humilde, passando necessidade e tal? Essa é uma pegadinha, uma máfia, na verdade, porque eles mostram um problema e já dão a solução. Havia algo chamado de internos e externos no acampamento. Então, os internos eram os miseráveis que moravam lá, e como você não tem condição de pagar essa mensalidade, eles, para cada interno, colocavam um externo. E o externo é o cara que tem casa na cidade, tem empresa, tem Hilux, tem carro, mas vai pegar a terra também junto com o pobre. E aí esse externo bancava a mensalidade do pobre e uma vez na semana ia até o acampamento, no final de semana, geralmente no domingo, para receber daquele acampado a gama de doutrinação que ele recebeu durante a semana. Quer dizer, então tinha gente rica financiando, isso é troco, gente que não precisava de terra. Com certeza. Além do mais, o MST historicamente nasceu praticamente junto com o PT. Então a ligação do governo Lula, a partir do Não, aí tudo bem, mas aí para mim foi surpresa essa turma aí, ainda mais no Mato Grosso do Sul, Sim. que seria um povo mais empreendedor e tal, Sim. fazer essa parceria, né? E gente que não precisa de terra, né? Não precisa mais quer uma chacrinha, né, para fazer um final de semana ali, deixa fazer uma piscina no meio do mato, comprar umas vaquinhas. Então, é realmente um processo de muita máfia e muita manipulação que envolve muito recurso. Então, esse dinheiro era usado pela militância, que viaja aí, jatinho, hotel de luxo, vai palestrar na Europa. Essa militância que domina sobre essa população, que oprime essa população pobre e que vai usar ela ali durante uma década, 2, 3 décadas nesses acampamentos, não entregando a terra, usando ela como capital político para voto, porque tem que ter o título de eleitor. O primeiro critério para você fazer parte do MST é regularizar o título de eleitor. Depois vem a massa de manobra, né, usando essas pessoas em manifestações, terrorismo, depredação, invasão, tudo isso que a gente já conhece. E o que eles falavam? Bom, prometeram para sua mãe a terra, tudo bem, sua mãe acreditou, foi lá. E que desculpa que davam quando não chegava a terra, por exemplo, não ganhava a terra? Quando você é inserido no acampamento do MST, você faz parte agora de uma comunidade. Você não é mais uma pessoa individual que está buscando um objetivo. Muito cedo você começa a receber nas reuniões a doutrinação revolucionária. Então, peraí, não é só a sua terra. E aí, por isso que eu digo que existe a face oculta do MST, porque a primeira face que eles oferecem é a face socioeconômica. A gente vai te dar transformação social e econômica. Então vem. Quando você chega, eles te mostram uma outra face, que é a face política. É assim, ó, nós vamos dar a terra para você, mas você vai nos ajudar a conquistar a terra para todo mundo aqui. Então nós estamos aqui por um processo coletivo onde todos nós vamos alcançar essa terra. Então você vai nos ajudar na luta. E aí começa um jogo de manipulação, porque vez em quando tem as reuniões, vez em quando tem as assembleias, e aí diz, olha, era para sair a terra esse mês, mas na verdade aconteceu uma reunião do INCRA, e a gente tem que fazer pressão para a gente poder conquistar a terra. Agora já não é mais a terra tá pronta, é conquistar a terra, é luta. E começa essa disseminação. Então vamos reunir, vamos marchar até o INCRA. Com 11 anos de idade, eu fiz a minha primeira marcha até o INCRA, foi cerca de 90 quilômetros. Nesse dia aqui eu posei para essa foto, segurando a bandeira do Che Guevara, do qual... Cadê você? Eu sou essa criança. Ah, tá aqui, você tá aí. Eu sou a criança segurando a bandeira do Che. Tá. Essa é minha irmã, meu pai e minha mãe. Então a gente já estava numa manifestação uma marcha de 90 quilômetros até o INCRA. Nesse dia, eu fiz teatros para enaltecer figuras revolucionárias. Nesse dia, eu depredei patrimônio público. Nesse dia, eu invadi o INCRA. Nesse dia, eu ameacei pessoas, tudo com 11 anos de idade, porque afinal, meu herói se chamava Che Guevara. Quando você menos percebe, você já faz parte de um processo revolucionário. Você já não é mais sobre a terra, é sobre a revolução. A terra perde o interesse com pouco tempo e você já se torna parte de uma luta maior. Então você está num ambiente onde eles dominam sobre você, porque a legislação da sociedade não vale para o MST. O João Pedro Stede falou isso no Flow Podcast, que o MST tem uma legislação própria. Você acaba recebendo, se sentindo parte de uma comunidade revolucionária que está com um objetivo muito maior do que a sua própria vida. A prova disso é que muito cedo eu já me deparei com algo que eu descobri anos depois, que é a teologia da libertação. Tinha padres nesse acampamento? Sim. Você foi? Havia a igreja bem centralizada, a igreja católica, obviamente uma distorção do catolicismo, e eles faziam as missas da teologia da libertação. Mas é interessante, sempre que acabava a missa da teologia da libertação, no mesmo dia, no domingo, tinha também o baile.
Então, havia a missa, as mesmas pessoas que participavam da missa organizavam, também organizavam o baile. E o baile você tinha prostituição, você tinha sexualização infantil, você tinha bebedeira, você tinha forró, você tinha uma série de questões que enalteciam essa cultura popular, mas que você percebe que nada tinha a ver com o cristianismo. E eu, já criança, que tenho aquela memória religiosa, enfim, dos meus referenciais, Jesus Cristo, eu começo a querer pertencer à militância. Por quê? Porque lá na infância eu fui uma criança muito ativa. Por não ter paz, não sentir que a minha casa era um ambiente pacífico, eu encontrava muita paz na igreja. Então, acabava que os líderes da igreja viravam meus pais, me ajudavam financeiramente, comprava ali um uniforme para participar do congresso. E eu começo a somar, ajudar e pertencer. Então, eu fazia teatro na igreja, participava do coral da igreja, sempre estava presente nos mutirões de construção de uma igreja, da construção de a casa de alguém. Você era muito ativo. Eu era muito ativo. Então, eu sou uma pessoa muito comunicativa também, ainda novo. E eu começo a me aproximar da militância. E, de uma forma que eu não sei explicar, algumas conversas que eu pegava durante essas rodas filosóficas de debate, eles diziam pra mim... Mas eles davam aulas informais, juntavam uma mesa de debate, ou tinha aula mesmo, professor, gente assistindo? Ou a coisa era mais informal? É assim, o acampamento do MST, ele é organizado em núcleos. Ele é importante destacar isso aqui. Poucas coisas são tão organizadas quanto o Movimento Sem Terra. Por quê? Porque eu vim da igreja, eu sei que há uma organização, conjunto das irmãs, dos jovens, das crianças, adolescentes, departamento, festividade. Lá também é assim. Então você tem o núcleo da segurança, você tem o núcleo da saúde, da agricultura, você tem o núcleo da educação e o da cultura. Toda criança, jovem, adolescente é obrigado a participar da cultura. E aí nós tínhamos reuniões semanais. É uma estrutura bem organizada mesmo. É muito organizado. É muito organizado. As lideranças, elas são muito metódicas em transferir essa doutrina revolucionária. O que nós fazíamos na cultura? E aí tem algumas coisas interessantes que eu acho que dá pra gente aproveitar depois, que é a questão da denúncia que eu faço no meu livro do MST como uma seita religiosa. Talvez um dos poucos livros que vocês vão encontrar, eu nunca tinha lido, na verdade, um livro sobre isso, mostrando que o MST tem um DNA de seita religiosa, foi o meu livro, porque toda reunião da cultura de qualquer núcleo, ele começa com uma mística. E o que é a mística? É uma apresentação teatral / religiosa, meio litúrgica, que prepara o ambiente revolucionário para depois acontecer a reunião. Exemplo, tinha ali uma foto com escrito agronegócio, entrava alguém, falava um poema, pegava uma pedra, tacava naquele cartaz, rasgava, falava alguma palavra meio teatral e encenava de forma artística, religiosa, apontando para algo que ninguém entendia, mas todos entendiam que faziam parte de um sentimento de revolução. E aí depois começava a reunião. E aí tinha as oficinas de teatro, a gente aprendia a manipular coisas como papelão, tinta guache, enfim, você ia produzindo ali coisas que culminavam depois nesses teatros que eram feitos nas universidades, que eram feitos nas escolas. Então você sempre estava envolvido fisicamente, psicologicamente. Com as atividades. Era muito intensa. Era muito intenso. De domingo a domingo, como é que é? Geralmente 1 a 2 vezes na semana tinham as reuniões. Tá. Não era tanto, então não era todo dia. Não era todo dia. Mas o próprio ambiente do acampamento gera esse gatilho de comunidade. Mas você é na escola regular? No primeiro ano não fui, no segundo ano eu comecei, tinha uma van que nos levava às Moreninhas onde havia uma escola, e aí lá na escola nós praticávamos os teatros, né? Quando era o recreio a gente ia lá, cantava música do movimento, declarávamos poemas e tentávamos influenciar. Certo. E semanalmente a vida cotidiana de acampamento, um ambiente rural, ia para o córrego, enfim, sempre ali de Vocês sempre dormiam no acampamento? Era a casa de vocês ou era acampamento? Sim, é isso? era um acampamento, ele é uma cidade de lona. Você imagina aí 1.000, 2.000 famílias, cada qual com seu barraco, um barraco geralmente 3 metros apenas de distância um do outro, cada um com sua cisterna cavada ali, fogão a lenha, a cama não existe, são 4 forquilhas cavadas no chão, feito uma tarimba, o chão é de terra, batido, enfim, energia elétrica não há, você faz uma lamparina ali com óleo velho, uma lata de sardinha e uma calça jeans para sobreviver, ter iluminação à noite, uma vida muito nômade. E eles, de alguma forma, diziam que eram os Moisés que estavam nos guiando à Terra Prometida.
e tinha esse sentimento de pertencer a um povo nômade que foi escravizado pelo faraó, que é o agronegócio, que é o produtor rural. Faziam esse paralelo. Então. Sempre havia esse sentimento de que nós vamos chegar à Terra Prometida e que eles estão nos ajudando. E a inferência, né? É muito importante isso. Você tinha lá a cartilha do Carlos Marighella ensinando você a assaltar banco, mas ninguém falava para eu assaltar banco. Eles simplesmente diziam quem eram os heróis. E você, como uma criança que está sujeita a sugestões, você acaba se apaixonando por essas figuras e logo, logo você... E você gostava da vida quando você era criança? Com outras crianças, dessa agitação, de tudo? Você gostava? Eu confesso que eu gostava. Eu era criança, então tudo pra mim era novidade, tudo era interessante, tudo era... eu digo que a criança, o adolescente, ele tá numa fase da vida que ele tá em busca de significado. O primeiro que colocar um significado na vida dele vai dominá-lo, vai, enfim, manipulá-lo. Só que no meu caso era diferente porque justamente eu tinha já esse sentimento do reino de Deus. É isso que você estava falando. E aí eu tava assimilando com aquilo. Porque daí eu dizia, olha, mas eu acredito em Deus. Eu me lembro uma vez eu falei isso numa roda de militantes e um deles falou, deu uma risadinha distorcida e passou a mão na minha cabeça e eu não entendi aquilo. E daí depois um deles falou, não, é porque a ideia de Deus para nós ela já foi superada. Mas não tinha missa, não tinha padre, como é que a ideia de Deus foi superada? Exato. As mesmas pessoas que participavam da missa da Teologia da Libertação diziam que a ideia de Deus foi superada. Que, na verdade, isso era só um fenômeno para explicar os fenômenos naturais que aconteciam, os terremotos, e criaram a ideia de Deus. E colocavam Jesus numa figura histórica muito parecida com Che Guevara. Então, nós temos aqui Jesus que era um revolucionário. Che Guevara era cristão. Inclusive, tem uma frase de Paulo Freire que compara a Che Guevara a Jesus, né? Então você tem todas essas anomalias teológicas que são feitas e que uma pessoa como eu, com 11 anos de idade, 12, ela não sabe identificar, não sabe de onde vem. Ela só aceita porque o teu líder está dizendo que é. E enfim, eu começo a pertencer a isso e ceder a essas manifestações e começar a me tornar muito cedo um soldado da Revolução Socialista. Entendi. Então aqueles valores que você tinha aprendido antes, você começou a abandonar, então. Porque afinal Moisés também matou. Por que eu não... Che Guevara matou, mas Moisés também matou. Fidel Castro matou, mas Davi também matou. Então eles começam a fazer esses falsos paralelos e você vai introspectando que, na verdade... Mas é um trabalho bem inteligente, hein? É muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Essa galera que alimenta esses professores da USP com essas oficinas de teatro, com essas ideologias... de onde vem? Qual a origem dessa militância? Vem dos acampamentos do Movimento Sem Terra. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.